Quem vê esse adolescente vaidoso, de cabelos arrumados, sorrindo, nem imagina que ele enfrenta todos os dias uma luta para continuar vivo. Ao lado de familiares, comemorando mais um ano de vida e todo estiloso, celebra a vida, mesmo com muitas limitações. Na mesa, os medicamentos, a quantidade assusta, mas faz parte do dia a dia deste adolescente, o Luan Henrique da Silva Duarte, de 14 anos. Aos 3 meses de vida, após 8 meses internado, foi diagnosticado com fibrose cística, uma doença hereditária progressiva que afeta diretamente os pulmões, causando uma secreção muito espessa e o aumento do cloreto de sódio do corpo. A doença causa vários sintomas, como a perda de peso, suor em excesso, pneumonia de repetição e dificuldade respiratória. Também ataca o sistema digestivo. A mãe, Dona Rose Duarte, dedica a vida para ajudar o pequeno Luan e revela as dificuldades enfrentadas para cuidar do filho. Pelo que você me contou, a vida é difícil, né? Cuidar de uma criança que ele poderia estar estudando, estar brincando, estar se divertindo, se preparando para a vida. E desde os 3 meses de vida, que a tua vida, a tua rotina mudou quando você precisou cuidar integralmente do Luan. Sim, é verdade. A nossa vida, enfim, a vida de toda a família mudou, né? Porque a gente já tinha vindo de uma perca, né? Do irmão dele, com 3 anos de idade, sem a gente ter diagnóstico fechado de fibrose cística. Então foi muito difícil para todos nós quando a gente descobriu que o Luan também era portador de fibrose cística. Desde aí ele vem mudando a nossa vida mesmo. A gente tem muita dificuldade, né, de se locomover com ele hoje por conta de não ter um transporte para levá-lo às consultas. Muitas das vezes a gente já até deixou de levá-los à consulta por conta de não ter como ele ir de ônibus, por conta da questão respiratória do Luan estar muito comprometida. O pulmão direito do Luan ele é bastante comprometido. E essa rotina com medicação é muito sofrida, né? Porque eu não consigo mais trabalhar, a nossa vida mudou completamente. Antes eu trabalhava, né? E hoje eu já não consigo mais fazer isso. A gente tem um gasto muito grande com a alimentação do Luan, que ela é totalmente diferenciada da nossa, né? É muito gasto com um paciente portador de fibrose cística, só quem vive essa realidade é que sabe. Inclusive a gente já organizou feijoadas para ele quando a gente sente que está muito difícil. Hoje a gente, graças a Deus, já tem acesso a algumas medicações, mas está longe de ser algo que realmente ele precisa, né? Não só o Luan, mas tem muitos pacientes com fibrose cística que não tem diagnóstico fechado. Hoje nós juntamos aí uns pais para que a gente lute como uma associação pelos direitos do portador de fibrose cística, mas a gente encontra muita dificuldade quando interna um paciente desse, por conta deles precisarem de uma equipe multidisciplinar. Um paciente de fibrose cística internado, ele precisa ser acompanhado pelo gastro, por uma pneumologista, pelo fisioterapeuta, por uma nutricionista, e quando a gente se depara no hospital público, a gente não tem esse apoio. Então é muito difícil. Hoje a gente tem na policlínica a triagem neonatal, na policlínica da Panda Codajás, mas é assim, na rotina deles do dia a dia, do tratamento. Mas quando interna, a dificuldade é muito grande de lidar com um paciente de fibrose cística no Amazonas. O Luan ele toma em torno de 180 comprimidos de creon mensal. Toda vez que ele precisa se alimentar, ele precisa tomar de 2 comprimidos desse. Essa medicação é uma medicação de alto custo. Hoje eu já tive acesso, depois de muita luta, né? A gente teve acesso pelo Estado. Quanto é o medicamento desse? Creon? Ele custa em torno de 3.000, 3.500. Uma caixa desse remédio? Exatamente. E sem esse remédio? Sem esse remédio não tem como um paciente se alimentar e nem como ter uma sobrevida melhor, de forma nenhuma. Até porque eles não produzem enzimas pancreáticas. E aí eles perdem muito peso, né? Eles perdem suor, né? O cloreto de sódio é aumentado, eles
ficam magros. Se você vê a estatura do Luan, de 14 anos, ele é muito magrinho, mesmo a gente cuidando bastante da alimentação dele, ele tem essa dificuldade. O Luan toma muitos antibióticos, geralmente o Luan está internando de ano em ano, é necessário para que ele faça medicação intravenal na veia. Alguma dessas medicações, se a gente pode tratar em casa, a gente não tem acesso. A última internação dele, ele tomou limesolida, precisamos internar só para ele ter acesso à medicação. Ele não pôde fazer o tratamento em casa. Mas por que ele não pôde fazer? Porque essa medicação eu não tenho como comprar. O tratamento dele de 14 dias custava em torno de R$6.000, né? E mesmo que eu tivesse esse valor, essa medicação só vem para os hospitais. O paciente fibrose cística aqui no Amazonas não tem acesso a essa medicação, assim como também não tem acesso à tobramicina, a vitamina D, que a gente já deu entrada na Suzana. Até agora a gente não teve um retorno, uma resposta. Sempre falam que por conta da pandemia houve essa situação da demora. A pandemia sempre é uma desculpa, né? Sempre é uma desculpa para o Estado não cumprir com as suas obrigações. Essa é a nossa realidade. Luan precisa de um oxigênio portátil, mas nenhum paciente no Amazonas tem disponibilizado pelo governo. Ele precisa urgentemente de um oxigênio, de um cilindro de oxigênio para que ele consiga dormir melhor, para quando ele vai ao banho e volta, ele já volta cansado, só com esse movimento, e ficar no oxigênio. Para o Luan ter uma vida melhor, poder voltar a estudar, poder fazer alguma atividade, ele precisa de oxigênio portátil, como a maioria dos portadores de fibrose cística. Esse cilindro de oxigênio portátil está em média quanto? Você tem uma ideia, mais ou menos? Mais ou menos 26 mil, eu acredito que seja mais ou menos esse valor. É bem caro, porque é uma bolsinha de oxigênio, onde ele poderia se locomover. Poderia estudar? Sim, poderia. Com uma bolsinha dessa, o Luan poderia ter uma vida praticamente quase que normal, na medida do possível, né? Meu apelo maior é sobre essa equipe multidisciplinar, para que eles consigam internar e serem bem acompanhados. A gente andou tendo que, muitas das vezes, a gente já pagou o plano de saúde do Luan, quando a gente estava numa condições melhor, para que ele fosse internado em um hospital particular, para que fosse melhor assistido. Mas o tratamento do Luan todo é pelo SUS, e hoje a gente não está tendo mais condições, né, de pagar esse plano de saúde. Eu já dei entrada no benefício dele, ele recebe, mas com a medicação do Luan, mesmo as medicações de antibióticos e a alimentação do Luan, isso não é o suficiente. A gente tem mesmo muita dificuldade com essa questão da alimentação dele, da locomoção do Luan até o hospital quando ele passa mal. A gente não tem esse suporte do oxigênio, então muitas das vezes ele já chegou no hospital já desmaiado por conta dessas situações. E você como mãe, como é que você avalia teu filho? Quando você olha para ele, essa carinha dele aqui, tristezinho, né? Como é que você fica o coração dessa mãe nesse momento que poderia teu filho estar estudando, brincando, jogando bola? Como é que é esse sentimento? Eu realmente avalio o Luan como um guerreiro, né? Ele é, assim, para nós, um termômetro aqui na família. Ele é um exemplo de força, né? Sempre tem sido, o Luan é a nossa motivação, na verdade, né? A gente não consegue se imaginar sem o Luan. A gente vai brigar pelo Luan, a gente vai lutar para que o Luan tenha uma vida normal. Mas o Luan é realmente um guerreiro por inúmeras internações, já foi muitas vezes desenganado. E o Luan está aí para ajudar, falando da fibrose cística, né? Alertando as mãezinhas que vai ao hospital e toda vez seu filho tem pneumonia de repetição, e tratam como se fosse uma asma. E, na realidade, todas as crianças têm que ter o direito a esse teste do suor gratuito, né? Porque ele não é... Ele hoje, se eu não me engano, ele já existe no Hemolon. Mas é muita dificuldade para você conseguir fazer. E um diagnóstico na fibrose cística tardio ocorre de você poder perder seu filho sem saber exatamente o que ele tinha, sem saber que ele é portador de fibrose cística. Então, meu apelo mesmo é por ele ser melhor assistido, né? Quando for internado, a gente não tem essa equipe para acompanhar o paciente internado. A maioria das crianças aqui do Amazonas tratam fora, solicitam ao TFD, né, para tratar em Porto Alegre, onde lá
tem essa junta médica, tem essa equipe multidisciplinar. Mas no Amazonas? No Amazonas tudo é difícil, né? A gente teve casos aí, um caso anterior de uma mãezinha que não conseguiu o TFD, que teve que ir pagando sua passagem porque o TFD negou a ela esse direito. Mas graças a Deus eu estou com 2 mães que foram agora para Porto Alegre tratar os seus filhos. Mas aqui mesmo no Amazonas eu acredito que a gente tem capacidade para ter essa equipe multidisciplinar. Basta ter gestão. Basta ter gestão. Vou conversar com o Luan, que está sentadinho aqui. Está com uma camisa que eu não acho muito legal não, tá? Mas eu vou sentar aqui com ele agora. E aí, Luan? Tudo bem, Luan? Tudo. Na medida do possível, né? Graças a Deus. Luan, e esse cabelo louro? Esse meu cabelo fui eu que... A minha cunhada que fez pra mim. Pra ficar fashion. É. Luan, então conta pra mim. Essa doença, mesmo com essa doença, você ainda estudou, né? Parou no 7º ano. Foi, porque eu não consegui. Porque quando eu estudava, né, eu tinha alguns desmaios. E nisso, né, de eu ter em acesso, minha mãe acabou optando por não deixar mais eu ir à escola, porque eu tinha muita dificuldade, né, até mesmo para andar, fazer atividade física, eu não conseguia, porque eu ficava tipo, muito cansada. Então, Você tem vontade de estudar, de voltar a estudar? Ir pra escola, estar com os amigos? tem sim. Eu tinha vários amigos lá, né, só que aí como minha mãe acabou me tirando, aí eu não pude mais ir. E é isso. Tu gosta então desse time aí, dessa camisa que tu tá vestida aí? Sim, É o melhor time pra ti? sim. Luan, qual é o teu maior desejo hoje? É conseguir a bolsa, né, portátil para que eu possa não ter uma vida saudável, né, mas um pouco melhor da que eu tô hoje, né, porque hoje em dia, ainda mais por conta da pandemia, eu não tô mais saindo. Fica só em casa? De ir até a escola, isso daí pra mim já era sair um pouco de casa, entendeu? Porque eu não saía. E hoje em dia que eu não tô podendo mesmo. Por falta até disso e da pandemia também, né? Que tá todo mundo em casa. Então, hoje em dia... Você queria que o governo te desse essa bolsa portátil de oxigênio para você poder ir para a escola, pelo menos passear, ter mais tranquilidade, poder respirar melhor. Exatamente. Porque eu sinto muita dificuldade, né? Até para ir ali, já fico muito cansado. Aí quando eu volto já tenho que estar usando até mesmo a bombinha. Que é De asma, né? isso. Aí eu volto um pouco ao normal. Luan, conta pra mim, qual é o teu maior sonho, teu maior desejo? Você que tem 14 anos agora, ter uma vida pela frente, qual é o teu maior sonho? Meu maior sonho é ser jogador de futebol. Olha, e você admira que jogador? Ele tá rindo. Pode falar. São vários. Tem vários, né? Admira vários jogadores. Mas com esse problema você não tá podendo nem jogar uma pelada com os amigos, né? Não, porque realmente não dá. Me canso realmente muito rápido. Entendeu? Luan, eu esqueci, Luan, pode tirar a máscara. O Luan ele fica com muita dificuldade de respirar e nós tínhamos combinado que ele não ia usar a máscara. E aí eu acabei esquecendo, mas você pode ficar sem a máscara. Não tem problema para você respirar melhor. Olha aí, gente, esse aqui é o Luan, 14 anos, um guerreiro, como a mãe dele mesmo falou, desde os 3 meses de vida, que ele está lutando, vai vencer. E a gente acredita que o governo se sensibilize e doe esse equipamento, esse cilindro portátil que ele tanto precisa para ele poder amenizar o sofrimento, para ele poder ir para a escola, poder passear com a família e não se cansar muito, né, Lu? Exatamente. A gente acaba fazendo tipo um apelo, entendeu? Para que a gente possa ter acesso a esse cilindro, como você mesmo falou, entendeu? Para a gente estar se locomovendo.
Luan, se você pudesse mandar um recado agora para o governo do estado do Amazonas, o que você falaria para ele? Pode falar, se você quiser falar para ele um apelo, para ele se sensibilizar com a tua situação, para ele te dar esse líder, porque com certeza deve ter, né? Com certeza, e para o governo 16, 20 mil não é nada. Pode falar, se você quiser. Será, né? Poder... Peço para que eles olhem um pouco para a sociedade, né? Para nós que necessita, que está precisando. Porque isso para, como você mesmo falou, né? Isso para eles não... 26 mil não é nada, né? Mas pra gente, para estar pagando, né? É um pouco complicado. Isso. Luan é magrinho. Hoje está pesando menos de 36 quilos. Come muito, mas não ganha peso devido à doença. Reconhece o problema que tem, mas mesmo assim, sorri para a vida.